Será que você não está recebendo exatamente o que você está se dando? Oi, eu sou Cris, sou terapeuta emocional e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a gente recebe das outras pessoas, como está relacionado ao que nós nos damos a nós próprios. E eu venho trazer para você uma história vivenciada por mim, né? Uma situação que eu passei na minha vida, que foi de um relacionamento que eu vivi alguns anos atrás. Eu já comentei sobre esse relacionamento em um outro vídeo, sobre uma outra situação que eu vivia nessa relação e que eu consegui transformar. Só que naquela época, o meu olhar estava voltado somente para aquela situação que eu compartilhei no outro vídeo e não vi essas outras coisas. E aí depois, com o tempo, é que eu fui perceber essas outras coisas também nesse relacionamento e que foi o que acabou levando ao fim dessa relação. Então, há uns anos atrás eu estava em um relacionamento e nesse relacionamento eu me sentia sozinha. Eu me sentia como que eu tinha que ser por mim mesma o tempo todo e eu não sentia que eu tinha um companheiro, um amigo, nada disso. E eu era essa pessoa pra a pessoa. Então eu era a pessoa que escutava, eu era a pessoa que dava atenção, eu era a pessoa que era companheira, que chegava junto, que fazia e acontecia. Mas eu não recebia isso em volta. Eu não recebia e eu me sentia muito sozinha, porque quando eu tinha que resolver alguma coisa da minha vida ou qualquer situação que eu estivesse passando, na grande maioria das vezes, eu tinha que me virar sozinha, eu tinha que resolver sozinha, eu tinha que passar pelos meus perrengues sozinha. E isso ficou muito nítido pra mim após o parto do meu filho, porque antes eu percebia uma coisa ou outra, comentava e tal, mas não era algo que eu tava muito ligada, eu não tava muito atenta pra isso. Eu percebia, mas deixava levar. Só que depois que eu tive o meu filho, foi um período muito difícil pra mim. Eu passei por bastante coisas complicadas. E aí eu comecei a perceber o quão sozinha eu estava, mesmo estando em um relacionamento, em um casamento. E aí foi que eu pedi o divórcio e tudo mais. Só que nessa época eu também não percebia qual era a causa, o motivo. Eu colocava a culpa toda na pessoa. Pra mim, a culpa era dele. Foi por causa dele que o relacionamento acabou, foi pelo comportamento dele, foi porque ele não era assim assado pra mim. E recentemente, fazendo uma sessão de TRG, que eu sou terapeuta TRG, e também faço o protocolo da TRG pra mim mesma, porque é importante, se você vai cuidar de outras pessoas, você tá bem. E esse foi o motivo de eu começar na terapia, de eu me tornar terapeuta, foi buscar a cura pra mim própria e aos poucos eu comecei a ter o desejo de também ajudar e compartilhar com outras pessoas. E fazendo uma das sessões da TRG, eu percebi que naquela relação, eu me sentia dessa forma. Eu nunca tinha parado para perceber como eu me sentia naquela relação. Como eu me sentia de fato, porque eu colocava sempre assim: você não me dava atenção, você não fazia isso, você era grosso, você vivia querendo me mudar, você me criticava muito, você isso, você aquilo. Mas eu nunca tinha voltado para como eu me sinto assim. Eu me sinto sem atenção, eu me sinto desvalorizada, eu me sentia usada e faz diferença a forma que você se sente. E quando eu percebi isso, porque eu vou dizer que faz diferença, pra mim foi assim que funcionou. Quando eu percebi que eu me sentia assim, era um sentimento meu. Por mais que a pessoa tivesse o comportamento dele, mas era um sentimento meu. Foi eu quem me permiti me sentir assim. Só que, além disso, fazendo a sessão e reprocessando, eu percebi que eu me tratava assim. Eu não me dava a minha atenção, a atenção que eu precisava. Eu não me valorizava. Eu não era companheira comigo. Eu vivia me deixando de lado. Eu não cuidava de mim como eu merecia. Eu não me priorizava. Eu não me tratava como alguém importante, eu me rejeitava, eu me autocriticava o tempo todo, sempre com muita autocobrança. Então, a pessoa que eu só tava refletindo tudo que eu fazia pra mim própria. Então não tem como eu culpar a ele de que ele foi isso, ele foi aquilo, ele fez e fez. Fez, mas foi um reflexo de tudo que tava dentro de mim e de que eu já fazia comigo. E é muito mais fácil pra gente sinceramente, é muito mais fácil pra gente transferir essa responsabilidade pra outra pessoa. É muito mais fácil você tirar de você essa responsabilidade de que você não se ama, você não se cuida, você não se prioriza, mas você atribui ao outro. Você tem que me amar, você não me ama, você tem que me priorizar, você não me prioriza, você não me trata como alguém importante, você não me valoriza, mas você tá fazendo isso por você. Não tem como a gente ficar cobrando do outro uma coisa que nem a gente mesmo dá para nós próprios. E é difícil você encontrar alguém que te dê o que você quer
sendo que você não tá se dando. Você pode até encontrar alguém, pode acontecer, de você idealizar alguém que te dê aquilo que você quer, mas essa pessoa vai chegar e você não vai estar pronto. E isso também aconteceu comigo. Após sair desse relacionamento, passaram alguns meses, eu entrei em um outro relacionamento. E a pessoa fazia tudo que a outra pessoa não fazia. Dava atenção, prioridade, importância, tudo isso. Mas eu não estava preparada para receber isso. Além de de ter saído de um relacionamento e de um divórcio um pouco complicado, mesmo meses depois, eu ainda não estava pronta para receber isso. Porque eu não estava dando isso para mim ainda. Claro, ninguém era perfeito, essa outra pessoa também não era perfeita, mas tudo que eu reclamava do outro, eu recebia desse. E eu não é que eu não valorizasse 100%. Eu valorizava, mas eu não me sentia digna de receber. Muitas e muitas vezes eu não me sentia digna de receber. A pessoa queria me dar uma coisa, fazer uma coisa por mim. Eu me sentia estranha, eu me sentia como se eu tivesse em dívida com aquela pessoa, como se eu não merecesse. Então não adiantava também eu encontrar alguém que me desse o que eu queria, porque eu não me sentia digna de receber aquilo. Mas por quê? Porque eu não me dava aquilo. Eu não era essa pessoa para mim. Então, quando nós não somos essa pessoa para nós mesmos, ou você aprende, por exemplo, se eu continuasse com essa outra pessoa e nesse processo, enquanto eu estava com ele, eu começasse a buscar e aprender a dar para mim aquilo tudo que eu queria e que eu tava recebendo dele, mas que eu não me dava e me sentia indigna e que eu não recebi do outro. Se durante o processo, enquanto eu tô com ele, eu fosse aprendendo isso, sim, a relação poderia ter ido mais para frente e tudo mais. E se a gente resolvesse também outras questões que tinha nesse relacionamento. Mas como eu não cuidei disso, é muito difícil essa relação seguir de maneira saudável. Pode seguir, assim, bem doida, bem, né, daquele jeito que a maioria dos relacionamentos são hoje em dia. Mas seguir de uma maneira saudável e feliz um relacionamento dessa maneira é muito difícil. Pode ser que não haja brigas, pode ser que não haja muitos desentendimentos, mas sempre vai ter uma coisa ou outra, ou no mínimo, aquele sentimento interno de você não ser digna, de não merecer aquilo. Então esse vídeo, eu espero que ele tenha sido um pouco mais rápido, mas eu quis trazer essa reflexão para você, de você olhar para dentro de você olhar a maneira que você se enxerga, a maneira que você se trata, a maneira que você pensa, o que você pensa sobre você. Você é sua prioridade, você se cuida. E não tô falando só de se cuidar externamente com academia e maquiagem, essas coisas todas. É legal, mas internamente, que é o mais importante, porque é do interno que vai transferir e que vai ser esqueci a palavra, mas que vai transparecer no seu externo. Então não adianta estar toda maquiada por fora, mas por dentro tá só o caco, só o sofrimento, só a tristeza e só se matando, se torturando. Não adianta. Então, esse vídeo é para você analisar como é que você está se tratando, qual valor você está se dando. E de valor as coisas que você está aceitando na sua vida, os tipos de relacionamento que você entra, os tipos de amizade, trabalho, o quanto você se conforma com coisas que estão desagradando a você, o quanto você está deixando os seus sonhos para trás, o quanto você está adiando o que você quer. Se você não tira um tempo para estar somente com você, para meditar, para só ficar, sabe? Sem celular, sem nada, só escutando você próprio, escutar seu corpo, preparar um bom café da manhã para você, um almoço ou qualquer coisa que seja, ler um livro, ter um hobby, alguma atividade que você goste. Tudo isso, coisas que façam você se sentir bem, que façam você estar em si próprio, em si própria. Isso é muito importante. E até para você ter um relacionamento com outra pessoa, seja qualquer tipo de relação, não somente relacionamento amoroso. Eu trouxe esse exemplo porque foi o que eu vivi, mas com certeza também eu tenho exemplos de amizades e trabalho e tudo mais. Porém, se você não tá bem consigo próprio e se você não dá para você o que você quer receber, dificilmente você vai receber genuinamente do outro e essas relações serão saudáveis, 100% saudáveis ou o máximo de saudável possível. Então fica essa reflexão para você. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.